Olá, Rádio Mateus 6:33, falando do amor de Deus para toda a internet. E hoje nós vamos meditar em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 23. Mateus 13, do versículo 1 ao versículo 23. É o sermão do semeador, E ali nós vamos poder ver a respeito dos benefícios do jejum bíblico. Pastor, mas no sermão do semeador, no sermão do semeador, nós vamos ver os benefícios do jejum bíblico. Tá bom, irmãos? Então, vamos lá. Parábola do semeador. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. E reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. É maravilhoso ver isso, irmãos? As pessoas, quando viam Jesus Cristo, elas iam para perto dele para ouvir ele falar de Deus. Ele era Deus, mas ali ele estava como homem, então as pessoas iam para ouvi-lo falar a respeito de Deus. E aqui, nessa perícope, nesse pequeno trecho, nós observamos que Jesus Cristo ele atraía essa multidão e ele tinha paciência, tinha tranquilidade, irmãos, para poder transmitir a eles as verdades bíblicas. E Jesus, ele falava normalmente utilizando parábolas. Parábolas. Pastor, o que é parábola? Parábola é uma história comparado com uma realidade do ouvinte, mas que traz verdades bíblicas, verdades filosóficas, No caso de Jesus, trazia verdades bíblicas. Ele usava uma narrativa de um fato cotidiano para poder explicar, trazer as mensagens bíblicas. E nós percebemos também que Jesus, na sua pregação, utilizava-se muito de uma técnica chamada de maiêutica. Maiêutica. O que é maiêutica, pastor? É uma técnica que você leva o seu interlocutor, o seu ouvinte, a pensar fazendo perguntas. Então é muito comum a gente ver as pessoas perguntando para Cristo e ele devolvendo com outra pergunta. É muito comum isso, É muito comum. Então vamos lá, irmãos. Olha, no versículo 3. Então lhes falou muitas coisas, por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Quer dizer, o que está falando? Era esse o assunto? Não, ele está contando uma história, uma parábola, mas que tem uma mensagem filosófica, uma mensagem moral ou uma verdade cristã, dependendo de quem está falando. No caso aqui, uma verdade cristã, uma verdade de Deus, que é assim que nós cremos,
dizendo: o semeador saiu a semear. Semeador, no caso aqui, é o pregador, aquele que anuncia a palavra, né? Talvez hoje um pastor, um missionário, um convertido, enfim, saiu a semear. Enquanto lançava a semente, ou seja, enquanto anunciava a palavra de Deus, enquanto falava as verdades bíblicas, né? O semeador, enquanto lançava, enquanto falava as verdades bíblicas, parte dela caiu à beira do caminho. Parte da semente caiu à beira do caminho. E as aves vieram e comeram. E o povo está ouvindo, né? E o povo está ouvindo ele contar essa parábola. Aí prossegue. Parte dela caiu em terreno pedregoso, pedra, né? Onde não havia muita terra. E logo brotou. A semente caiu ali, tinha pouca terra, logo brotou. Porque a terra não era muito profunda, então a semente caiu no raso, né? Então ela brotou rapidamente. Mas, quando saiu o sol, as plantas, quer dizer, que originaram-se daquela semente, elas se queimaram e secaram. Por quê? Porque não tinha raiz, né? Não tinha profundidade para buscar lá água no fundo, buscar nutrientes. Elas se queimaram. Aí prossegue no versículo 7. Outra parte, né? Outra parte do quê? Das sementes que o semeador estava lançando, caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, né? Que cresceram e sufocaram as plantas. Outra parte, né? Outra ainda caiu em boa terra. Caiu em boa terra, né? E obviamente deu uma boa colheita, né? Numa proporção de 100, de 60 e 30 por 1. Quer dizer, uma proporção bastante positiva, né? Agora ele encerra essa perícope. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, quem está atento, quem está focado, quem está prestando atenção, ouça. A gente lembra muito dessa frase também em Apocalipse, né, irmãos? Em Apocalipse a gente ouve Jesus falar bastante a respeito disso, né? Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Irmãos, quando o Jesus Cristo está falando aqui dessas 4 condições de terreno, né? O terreno pedregoso, o terreno onde tinha espinhos. Ele está falando, na verdade, de 4 tipos de ouvintes da palavra do Senhor. 4 tipos. Verdade, pastor? Verdade. Verdade. Ele está falando de 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra do Senhor, né? Depois que a gente medita nesse texto, depois que a gente passa a ter uma vida, né, dentro do Evangelho, anunciando a palavra, pregando, a gente percebe que realmente, irmãos, existem esses 4 tipos de solo, representa 4 tipos de pessoas. Um tipo são os insensíveis, né? Outro tipo, os descuidados, né? Aquelas pessoas que são descuidadas com a palavra do Senhor. Outro tipo, aquelas pessoas que são contaminadas pelas preocupações do dia a dia. E por final, as pessoas que são mais receptivas à palavra do Senhor. São aquelas pessoas que ouvem a palavra do Senhor, entende, né, a mensagem, porque é preciso entender a mensagem. É preciso entender o que está sendo anunciado, né? E aí essa pessoa vive essa verdade bíblica, né? Nós percebemos esses 4 tipos de pessoas. Irmãos, não tem como nós nos achegarmos de Deus e nós nos beneficiarmos do que Deus tem para nós, se nós não fazemos isso com um coração limpo, com um coração receptivo, com um coração pronto para receber do Senhor, né?
a gente percebe claramente que a palavra de Deus, a verdade bíblica, ela tem que cair no nosso coração, mas ela tem que encontrar um coração desejoso de aplicar aquela palavra, de dar valor àquela palavra. Não são palavras mágicas, não é Aladim que te ensina algumas palavras, você repete aquelas palavras e as coisas acontecem. Não, o nosso Deus não é mágico, Ele é Deus, e todos os milagres que acontecem têm a nossa cooperação, a nossa participação. É o desejo de Deus que nós cooperamos com Ele na realização do milagre, né? Mas para isso nós temos que ter um coração aberto, coração puro, nós temos que ter confiança, nós temos que dar atenção a Deus, nós temos que entender o que está sendo pregado. Tá? Não dá para nós vivermos achando que é uma varinha de condão, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O nosso Deus, eu falo sempre, é o Deus Emanuel. É um Deus conosco, é um Deus de relacionamento, né? Então nós percebemos que o nosso coração, ele tem que estar limpo, ele tem que estar pronto para ouvir do Senhor, ele tem que estar receptivo para nós ouvirmos e entendermos o que Deus quer falar conosco, não é isso? Nós podemos perceber que na igreja, há pessoas que vão na igreja, mas não estão na igreja. Você entendeu? Tem pessoas que ela vai no templo, ela vai no lugar lá, mas ela não está reunida como igreja, né? Ela não está envolvida, né? Como igreja, ela não está no corpo, ela não faz parte daquele corpo, ela está ali imaginando que o ambiente vai abençoá-la. Né? Ela está ali imaginando que se o pastor orar por ela, vai abençoá-la. Irmão, tem que haver a participação da pessoa, a fé da pessoa, que faz com que os milagres aconteçam. É a fé, não a fé na pessoa do pastor, mas a fé em Deus. A fé em Deus. Então é preciso que nós ouça o texto bíblico, é preciso que nós entenda o que Deus quer falar e a partir daí nós praticamos. Não é isso? Aí, irmãos, a partir do versículo 18 do capítulo 13 de Mateus, o nosso Deus, ele vai explicar a parábola. Deus é maravilhoso. Jesus, ele vai explicar a parábola do semeador. Ele começa assim, né, no versículo 18 agora. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Não adianta a pessoa querer achar que é sabidão, que conhece mais o texto bíblico, querer dar uma interpretação diferente para esse texto. Não adianta. Não adianta. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo interpretou a parábola dele. Ele deu a parábola e explicou a parábola. Então não adianta vir buscar coisa dentro do texto que não existe. Né? O que significa a parábola do semeador, pastor? Ninguém melhor do que Jesus Cristo para nos explicar. E ele fala, olha, no 19, quando alguém, eu, você, nós, né, ouve a mensagem do reino, quer dizer, a pregação da palavra de Deus, que está na Bíblia, e não a entende. Pastor, às vezes eu não entendo o texto bíblico. Às vezes eu não, eu leio lá, não entendo. Irmãos, se for pegar uma Bíblia escrita para as pessoas de 500 anos atrás, fica difícil mesmo. Porque a linguagem era diferente, né? Então, primeiro, para começar, tem que pegar uma Bíblia com a linguagem de hoje. Uma linguagem contemporânea. Segundo, precisa orar antes de começar a ler a Bíblia, pedindo a Deus sabedoria. Sabedoria bíblica, né, para você entender o texto, né? E não adianta querer ler toda a Bíblia num dia só. Não, lê um pedaço da Bíblia, um texto da Bíblia, pede para que Deus clareie, Deus vai iluminar com certeza, né? Então, quando alguém ouve a mensagem do reino, pregada por um pregador,
né, por um missionário, ou então quando ela lê o texto bíblico e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração, no seu interior. Tem dúvida? Não entendeu? O Satanás vem e tira. Ah, deixa isso para lá, é muito difícil, você não vai entender. É isso que Satanás põe no nosso ouvido, né? Então Satanás, o maligno, ele vem e tira isso que foi semeado no nosso coração. Coração aqui, irmão, quer dizer o homem interior, o ser interior. Espírito, quando nós nos relacionamos com Deus, e alma, ser interior, quando nós nos relacionamos com o mundo. A alma é onde está as nossas vontades, as nossas emoções e a nossa mente. A alma é o aspecto imaterial do homem que se relaciona com o mundo, esse mundo que nós vivemos. E o espírito é a parte imaterial do homem que se relaciona com Deus, né? Então quando você não entende, você não entendi, e não pergunta, né? Não ora, não conversa com Deus, não conversa com o pregador, você não entendeu e fica quieto, né? O maligno vem e arranca. E quer saber mais? Não é só com relação ao texto bíblico. Não é só com relação ao texto bíblico, não. Se alguém está te ensinando uma receita de bolo, né? A pessoa está te ensinando uma receita de bolo lá, aí você não entende, né? O passo lá para como fazer aquele bolo. Você não entende. Aí você não pergunta. Não vai atrás para poder aprender, não se interessa. O maligno vem e te tira também. Você não vai conseguir fazer aquele bolo. Você não vai conseguir fazer aquele bolo. Está na aula de matemática lá, né? O professor deu um texto lá, deu um problema de matemática, né? E você não entende, não entendi o texto. Aí você deixa passar batido, não procura pesquisar, não procura aprofundar, não procura conhecer. O Satanás vem e tira também. Tira, você não aprendeu, você não vai aprender, não tem como. Então o mês é prático, não tem jeito, é pragmático. Você ouviu a pregação, né? Ou você leu o texto bíblico e não entendeu, o que você tem que fazer? Perguntar. Ô pastor, agora que acabar o culto, né? Ô pastor, eu gostaria de fazer uma indagação para o senhor. O senhor pregou lá e eu não entendi. O senhor poderia me explicar? Ou então ora para Deus. Deus, olha, o pastor pregou lá e eu não entendi. O senhor poderia, Deus, me clarear, me dar sabedoria? Ou então você lê o texto, fala com Deus. Deus, eu não entendi. Mas se ler só por ler e não entender, não gravar isso no seu coração, o Satanás vem e tira, irmão. Vem e tira tanta verdade bíblica como a receita de bolo, da mesma forma. E a fórmula de matemática, né? Então Deus fala, este foi o que foi semeado à beira do caminho. À beira do caminho, né? Esta é o tipo de pessoa insensível. Esse é o tipo de ser humano insensível. Ele não se interessou, né? Não procurou se aprofundar, não se interessou no assunto, né? Aí prossegue no texto bíblico, no versículo 21, aliás, no versículo 20, né? Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, pedras, né? Este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ouviu a palavra, nossa, quanta bênção, achei o caminho, fulano foi abençoado, ciclano foi abençoado, é aqui que eu vou ficar, porque eu também vou ser abençoado, né? Fica ali e tal, ele recebe a palavra com alegria, né? Mas ele não se aprofunda, ele não se interessa, ele não procura saber como é que funciona a igreja, como é que é a Bíblia, como é que funciona o devocional, pastor, que eu faço para me relacionar mais com Deus, como que eu tenho que orar. A pessoa não se interessa, fica ali só na superfície. O que acontece? Foi semeada a palavra no terreno pedregoso. Esse é aquele que ouve a palavra, né, e logo a recebe com alegria. Recebe com alegria. Olha o que o 21 fala. Todavia,
visto que não tem raiz, quer dizer, não se aprofundou no tema, não procurou aprender, não leu a Bíblia, né? Visto que não tem raiz em si mesmo, né? Confia no pastor que tem raiz, confia no irmão que tem raiz, que estuda. Não, vou confiar no pastor tal porque ele estuda, né? É o meu mentor espiritual, vou confiar e tal. Não, irmão, cada um tem que ter a sua raiz, cada um tem que se aprofundar, né? Visto que não tem raiz em si mesmo, talvez o pastor que ele confia tem bastante raiz, que é um cara que estuda, um cara que pesquisa, cara que ora, jejua, está na presença do Senhor. Mas aqui fala que não tem raiz em si mesmo, né? Permanece por pouco tempo. Quer dizer, a semente foi semeada, uma semente boa, o terreno é bom, não é ruim, tá num ambiente pedregoso, mas é um terreno bom, a terra que tem é boa, só que é rasa. É rasa, é pouca terra, né? É pouca terra. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, quer dizer, por causa de Cristo, logo abandona, porque é rasa, não tem profundidade. Então, olha, esse versículo aqui é tão importante. Primeiro, olha, não tem raiz em si mesmo. Quer dizer, não se aprofundou no texto bíblico por si mesmo. A salvação é individual. Não adianta o seu pastor ser estudado, interessado, ter uma boa presença do Senhor, ser um abençoado, entendeu? Mas a salvação é individual. Você tem que se aprofundar. Não adianta o esposo ser estudioso, estar na presença do Senhor e tal. Não, a salvação é em si mesmo, né? Permanece pouco tempo, é raso. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Aí o terceiro tipo, né? Que é aquele que se preocupa, tem as preocupações do mundo, né? Esse terceiro tipo aqui, ele tem as preocupações do mundo, o boleto para pagar, né? A escola que eu tenho que pagar, o carro que quebrou, né? Esse é o tipo do que, pastor, não podemos preocupar nisso. Lógico que pode, deve se preocupar com isso, mas isso não pode ser prioridade na nossa vida, né, irmãos? Isso não pode ser prioridade. Mateus 6,33. Primeiro, o reino dos céus. Depois, todas as demais coisas nos serão acrescidas. Então, vamos lá. O terceiro tipo aqui, de pessoas. Quanto ao que foi semeado entre espinhos. A pessoa está numa situação de dificuldade, passando problemas, espinho da vida e tal, veio para a igreja, ouviu a palavra, né? Ouviu uma pregação. A palavra foi semeada para aquele que estava em meio ao espinho, né? Quanto ao que foi semeado entre os espinhos. Este é aquele que ouve a palavra. Ele ouve a palavra, né? Quer dizer, ele dá atenção, ele ouve a palavra. Mas a preocupação desta vida, quer dizer, os espinhos, a preocupação do mundo secular e o engano das riquezas, quer dizer, o Deus Mamon, né? O engano das riquezas, quer ficar rico, quer se preocupar e tal, a sufocam, mata aquela semente, tornando-a infrutífera. Pastor, eu não posso pensar em melhorar de vida? Deve pensar. Você tem que pensar em melhorar de vida, não há dúvida, e Deus abençoa. Só que isso, irmão, não pode ser prioridade. Não esqueça, Mateus 6,33. Mateus 6,33. O que fala, pastor? Mateus 6,33. Olha, fala, busquem em primeiro lugar. Em primeiro. Se tem primeiro é porque tem segundo, né, irmão? Se tem segundo, tem terceiro. Então, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso aqui é para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E, olha aqui o I, ó. O I é maravilhoso. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quer dizer, tudo que fala nos versículos anteriores ao Mateus 6, fala de vestimento, de financeiro, fala de pouso, de morada, tudo isso das nossas necessidades seculares. Mas Jesus orienta nós para buscar primeiro o reino dos céus, porque tudo isso que a gente está falando aqui
depois vai ser acrescentada, né? Cadê o que foi semeado aqui, que nós estávamos falando? Não tem raiz, permanece, quando surge uma tribulação, logo abandona. Por quê? A preocupação desta vida, né, está colocado para ele em primeiro plano. Não pode ser assim. Não pode ser assim, irmãos. O nosso foco é em Jesus Cristo. E depois as preocupações do mundo secular, que são legítimas. Não há dúvida que nós temos que ter preocupação sim com o mundo secular. Olha o quarto tipo, que é o terra boa, né? E finalmente, o que foi semeado em terra boa. Quem é esse pastor que foi semeado em terra boa? Jesus explica. É aquele que ouve dá atenção, não é escuta, ele ouve a palavra, deu atenção e a entende. Busca saber o que está falando aqui, entendeu? Né, como é que funciona e tal, e a entende. Quer dizer, dá uma colheita de 100, 1 para 100. Já imaginou, irmão? 60 e 30 por 1. Quer dizer, é abençoado. Aquele que ouve a palavra e a entende, busca o entendimento, busca saber, busca aprender, ele vai conseguir fazer o bolo, ele vai resolver a equação de matemática e ele vai ser abençoado, se houver interesse em se aprofundar. Pastor, o que isso tem a ver com o jejum? Tudo. Tem tudo a ver com o jejum. Como nós vimos aqui, o tipo 3, né, que foi semeado entre espinhos, ele pode resumir todos os outros. Porque esse aqui, ele não focou primeiro na palavra, no reino do Senhor e na justiça de Deus. Ele não focou. Ele focou no quê, pastor? Ele focou nas preocupações dessa vida e o engano das riquezas dessa vida. Então, o jejum de alimento, ele nos favorece isso. É uma luta nossa contra nós. O jejum é um sacrifício nosso contra nós mesmos. Não é a favor de Deus. Não é para abençoar Deus, é para abençoar nós. Porque quando nós nos abstemos, quando nós nos afastamos, quando nós deixamos de nos alimentar por um pequeno período, né, para focar só na palavra de Deus, né, aquela ligação com o Senhor, aquela ligação espiritual, ela vai ser mais aguçada, ela vai ser mais límpida, clara, tá? Porque você está abrindo mão de um desejo da carne e voltando para o espiritual. Mas é preciso que nós saibamos que não é uma obrigação cristã. Não é. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, não vem como obrigação o jejum. Não vem como obrigação. É claro que quando os reis da época, eles determinavam o jejum, quando estava em frente de uma situação crítica, quando estava para poder passar por uma situação difícil, o rei, normalmente ele decretava um jejum coletivo. As pessoas aderiam porque havia interesse de fazer o jejum, mas não é uma obrigação de Deus, não existe na palavra de Deus uma obrigação, é uma sugestão, é uma sugestão que vai nos fazer bem, é uma sugestão que vai nos facilitar a vida espiritual. E nós temos os exemplos bíblicos. Nós temos o exemplo no Antigo Testamento de Daniel e outros que oraram e venceram. No Novo Testamento nós temos o exemplo bíblico de Jesus Cristo. Jesus Cristo orou e venceu. Então, se ele jejuou e venceu, né? Jejuou durante 40 dias e venceu, ele está nos dando um exemplo de que o jejum é positivo. Claro, não é para jejuar 40 dias em absoluto. O jejum é de 6 horas, no máximo 12 horas, né?
Mas e quando Jesus falou para os discípulos, quando os discípulos tiveram dificuldade de expulsar um demônio, Jesus falou, olha, apóstolos, né? Olha, esse tipo de demônio só se expulsa com oração e jejum. O que Jesus está falando? Que o jejum é importante para nós. Então, irmão, se você está enfrentando uma dificuldade, se você deseja ter um relacionamento mais próximo com Deus, o jejum de alimento, ele é muito importante. Ele vai ajudar bastante, ele vai favorecer. Claro, não se deve fazer um jejum onde há um sacrifício excessivo do nosso corpo. É aquele jejum de sentir fome, mas não de passar fome, entendeu? Não, mas não de ficar sem nutrientes, né? É um jejum para você sentir que a carne está pedindo, o nosso corpo físico está pedindo alguma coisa, mas você tá se voltando para o aspecto espiritual por um tempo determinado, né? Você desejou fazer um jejum, você faz uma oração, entra na presença do Senhor, fala para Deus qual é o propósito. Senhor, eu estou entrando na presença do Senhor para fazer um jejum com o propósito de, primeiro, estar mais próximo do Senhor. Segundo, para que o meu filho saia das drogas. Segundo, ou então, para que haja harmonia no meu casamento. Ou então, Senhor, eu estou fazendo um jejum para estar mais próximo do Senhor, para que o Senhor me dê discernimento, para que eu escolha entre o certo e o errado, entre as opções que me apresentam, para vender ou não essa casa, vender ou não esse carro. Entendeu? É um tempo que você separa de oração e jejum com a finalidade, primeiro, de receber da parte do Senhor um discernimento para tomar uma postura, tomar uma decisão, e também para estar mais próximo de Deus. Você inicia o jejum com uma oração e apresentando a Deus isso, tá certo? Passa aquele tempo de jejum, né, buscando a palavra do Senhor, lendo, orando, ouvindo pregação, ouvindo louvores, não é isso? Tem que separar um tempo na presença do Senhor, irmão, senão é passar fome, né? Senão é passar fome, senão é fazer regime, né? Não, o jejum é você separar um tempo, se abster de alimento, mas estar na presença do Senhor. E nós estamos na presença do Senhor orando, ouvindo cânticos, ouvindo pregação, não é isso? Terminou, você fez um jejum de suprimir o almoço. Terminou, passou a hora do almoço, depois da hora que você terminou, você vai lá e novamente você ora para Deus, entregando o jejum. Senhor, olha, estou encerrando o jejum, tá? Foi com esse propósito, tá? Que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Esse é um jejum, irmãos. Tem pessoas que fazem um jejum de 24 horas, né? Para mim já acho meio pesado. Tem pessoas que fazem jejum de 12 horas, tem pessoas que fazem jejum de 6 horas, tem pessoas que fazem jejum de 3 horas, tem pessoas que só suprimem o café da manhã, outros só suprimem o café da manhã e o almoço, né? Mas é sempre importante nós entendermos que o jejum ele tem uma finalidade. Qual é? De nós focarmos em primeiro lugar o reino espiritual, focar em Jesus Cristo. Tá certo, irmãos? Claro que existem outras possibilidades de jejum também, né? Fora o do alimento. Existe o jejum de abster-se de celular, de abster-se de televisão, né? Aquilo que mais te prende ao mundo. Tem pessoas que fazem esse jejum. Está errado, pastor? Não vejo como errado. Eu entendo que hora que você consegue focar em Deus, esquecendo da carne, esse o propósito do jejum. Pastor, eu consigo orar e não preciso nada disso. Uma benção, parabéns. Parabéns. Jesus Cristo, ele separou um tempo para orar. Moisés separou um tempo também para orar, jejuar e orar. Jesus Cristo jejuar e orar. Então, dentro de um limite razoável, eu acho que é importante, e eu posso dar testemunho na minha vida pessoal. Sempre que eu fiz jejum, Deus me abençoou. Deus me abençoou. Não, às vezes não foi a resposta que eu queria, né? Mas foi o melhor para a minha vida. Tá? Então, eu acho importante sim, irmãos. Tá certo? Que nós possamos, então, pensar a respeito disso, né? Quem sabe até fazer uma experiência, mas não faça loucura,
né? Não faça loucura. Começa com um jejum de suprimir o café da manhã, né? De 3 horas, depois um jejum de 6 horas. Começa devagar, né? Mas sempre orando a Deus. Pastor, eu posso fazer jejum e trabalhar? Pode, mas está trabalhando ali, né, num trabalho que você sempre pensando em Deus, sempre focado em Deus. O ideal, como eu falei, é você se recolher, né? Se recolher e se voltar para a palavra. Mas sabemos que nem sempre é possível. Tá certo, irmãos? Tá bom? Então vamos orar. Meu Deus, ó Pai, obrigado por esse tempo, por essa palavra. Pai, que o jejum possa fazer parte novamente na minha vida, na nossa vida, que nós possamos entender que o jejum não é um sacrifício para o Senhor, mas que o jejum é um sacrifício contra eu mesmo, contra a minha vontade, né, Pai, de separar um tempo com qualidade e me voltar ao Senhor, Senhor Deus. Separar um tempo de dar atenção para a carne, um tempo determinado, e voltar para o Senhor. Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando e nos dando a melhor direção de como fazer esse jejum. Pai, eu peço também por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física desse, Pai, fazendo ver que o Senhor é presente na vida dele. Esse é o nosso desejo, mas que seja feito conforme a vontade do Senhor. Abençoe também aqueles que sofrem na alma, aqueles que têm dificuldade, falta de fé, falta de confiança, desespero, depressão nesse tempo difícil de notícias tão negativas, ó Pai. Que o Senhor possa fazê-los entender que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e que nós podemos confiar em Ti. Abençoe também os relacionamentos, Pai. Relacionamentos na família, relacionamento no governo, na comunidade, na sociedade. Abençoe, Senhor Deus, que haja paz, que haja união em todo aglomerado humano. Nós oramos porque nós acreditamos, nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.